Olá, meu nome é Gui Barcelos e hoje nós vamos falar sobre evolução. Sou professor de Ciências e Biologia e esta é uma aula com uma introdução amorosa à teoria da evolução. Não apaixonada, né, porque as paixões nos cegam, mas a introdução de um entusiasta da teoria da evolução, do pensamento evolucionista e dessa leitura da natureza que é a evolução darwiniana. Pois bem, há mais de 150 anos, há quase 161 anos, Charles Darwin lança um livro chamado A Origem das Espécies. E com este livro ele gera o que Thomas Kuhn, um epistemólogo da ciência, chama de uma revolução científica, o que também um historiador da ciência e divulgador de ciência, Atticus Chassot, considera como uma das grandes revoluções da ciência, porque muda radicalmente a nossa forma de perceber o mundo e de ler a natureza. Então, como isso ocorre? Depois de uma viagem de 5 anos a bordo do HMS, Her Majesty Ship the Beagle, né, que é uma alusão à raça do cão de caça, Beagle, a bordo deste navio, o jovem naturalista Darwin faz uma viagem, uma circunnavegação, na qual ele passa pelo Brasil e fica maravilhado com as epífitas, né, com as plantas simbiontes das árvores, fica encantado com a biodiversidade fantástica e única do nosso país, também fica horrorizado e repugnado da escravidão que ainda vigia na época, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então foi uma visita de contraste. Darwin também esteve no Uruguai, ficou muito encantado com a beleza peculiar do Pampa, e conta nos seus diários que andou a cavalo e comeu churrasco e tomou chimarrão como um bom gaúcho. Então é um deleite a leitura dos diários de Darwin. Essa teoria ele não é o único autor da teoria da evolução. Ele se celebrizou, mas também na mesma época Alfred Russel Wallace descobre, a partir das suas viagens e das suas coletas de materiais e observações sistemáticas da natureza, que através da seleção natural, ou seja, da seleção daquele mais apto, e que faz com que aquele mais apto deixe mais descendentes, aumentam as frequências gênicas daquela espécie, então essa espécie tende a perseverar. Ou seja, sobrevive quem se adapta ao ambiente. Essa ideia é central na teoria de Darwin e de Wallace. Então os dois se conheceram. Darwin, depois de 20 anos, vem a publicar. A viagem dele foi na década de 30 do século XIX. Ele vem a publicar somente em 1859, quando Wallace acaba obrigando a publicar para que ele tenha a autoria tem a autoria da descoberta, né, porque a descoberta de ambos foi concomitante. Outros pensadores, outros cientistas também bordejaram por descobrir que os seres vivos sofriam alterações com o passar do tempo. Porque essa é uma ideia nova, essa é uma ideia altamente perturbadora. É a ideia de que os seres vivos sofrem alterações na sua estrutura com o tempo, muitos sucumbem e se extinguem, surgem novas espécies, e então ocorre aí um hiato, não um hiato, mais do que isso, ocorre uma ruptura radical do pensamento científico e da leitura natural da natureza, da leitura racional da natureza, e a religião vigente naqueles países da Europa, que era o catolicismo, o cristianismo, o anglicanismo. Dizem que se Darwin tivesse vivido na Itália e não na Inglaterra, talvez ele tivesse sido executado na fogueira da Inquisição. Mas, enfim, essa ruptura é altamente perturbadora, até porque essas ideias de Darwin e Wallace são ideias que
nos levam a perceber que nós somos uma das várias outras espécies e não a espécie mais especial, ou o topo, o pináculo, a mais avançada de todas as espécies do planeta Terra. Isso tira esse protagonismo que a humanidade tendia a buscar para si, sobretudo através do pensamento religioso. Então, Darwin e Wallace conseguem, por meio de uma apresentação muito detalhada e muito sofisticada das suas teorias, consolidar o pensamento evolucionista. Mas antes deles, um exemplo curioso é o Erasmus Darwin, o avô de Darwin, que foi um botânico naturalista. Ele tem inclusive uma ode às plantas, que se chama The Love of Plants. Então ele faz uma verdadeira epopeia, toda rimada em inglês arcaico, com palavras... muito bonito o texto, todo rimado, com uma celebração aos vegetais e às espécies da época, e descrevendo a fisiologia, a morfologia, a reprodução desses vegetais numa poesia. Mas, enfim, deixa isso de lado. O Erasmus Darwin tem um livro chamado Zoonomia, no qual ele sugere que os seres vivos teriam surgido todos de um ancestral comum a partir de reações químicas numa terra diferente dessa em que nós vivemos. Goethe, o autor de Fausto, de Werther, também, com seus estudos dos ossos dos mamíferos, sugere que talvez os seres vivos tenham se originado de um ancestral comum. Robert Hooke, através do estudo dos fósseis, também teria investigado essa possibilidade dos seres vivos sofrerem alterações ao longo da história e novas espécies surgirem, outras sucumbirem. Então, não é uma ideia totalmente nova. O próprio Jean-Baptiste Monnet, o Chevalier de Lamarck, vem a trazer uma ideia que hoje está sendo restituída, voltando a ser estudada, do uso e desuso, e o pensamento da evolução lamarquista, hoje, com a epigenética, não passa a ser visto mais como a teoria errada. Eu sempre me opus a essa apresentação, né, da teoria de Darwin como a certa e a de Lamarck como a errada. Lamarck foi o cara que errou. Não, ele é um pioneiro. Ele ousou contradizer o fixismo. Ele disse que as espécies sofrem alterações, mas ele não conseguiu descrever o mecanismo corretamente, que é da seleção natural. Quer dizer, a girafa não fica com o pescoço longo porque ela força o pescoço e passa essa informação para os seus descendentes que vão nascer com o pescoço maior. E sim, aquelas que tinham o pescoço maior se alimentavam mais, deixavam mais descendentes, então a natureza seleciona aquelas girafas que tinham um maior pescoço. É um pouco diferente do que imaginava o Lamarck, mas hoje nós sabemos que alguns genes podem ser alterados, algumas características genéticas podem ser alteradas de acordo com as vivências de algumas experiências dos seres vivos, e isso pode ser passado adiante. Como eu já assisti uma palestra na qual o pesquisador mostrava que pessoas que passam fome, que passam por carestia e desnutrição na sua infância, podem vir a ter uma progenie, filhos, que têm uma maior propensão à obesidade e a doenças cardiovasculares. Um exemplo, né? Mas entre várias outras, né? Moscas que passam por estresse térmico tendem a produzir uma progenie com maior suscetibilidade a doenças. Então, a teoria de Lamarck está sendo restituída de alguma forma a partir do estudo da epigenética, que nos mostra que nós somos capazes de introjetar características e passar na herança. Nós não podemos estudar a evolução, somente com a origem das espécies. Nós precisamos estudar a partir das mais recentes, à luz das mais recentes descobertas, mas Darwin é o fundador da teoria, e a partir das ideias dele
então começa essa grande explosão de estudos sobre a evolução da vida. Então, algumas evidências da evolução de seres vivos, que nós chamamos de fósseis, e aí então nós podemos ver que algumas espécies sucumbiram e foram extintas. Temos aqui, por exemplo, um fóssil de um ser vivo que ainda existe, que é de uma pteridófita, de uma samambaia. Este fóssil é de uma Pecopteris da Áustria, do período pensilvaniano, 300 milhões de anos. Estes vegetais são vegetais mais basais, não possuem sementes nem flores, surgiram muito antes das gimnospermas e das angiospermas. As gimnospermas são basicamente as coníferas, entre outras, cicadáceas, guinetófitas, e das angiospermas, todas as plantas com flor. Angio significa urna, né? Esperma é semente, então é a semente produzida, protegida por uma urna, que seria o fruto advindo da flor. Então, esta é uma planta sem semente e sem fruto. E sem flor. Um fóssil num folhélio argiloso. Temos aqui também um fóssil de um ser vivo que já foi extinto, mas que tem ancestralidade comum com todos os artrópodes da Terra, todos os camarões, lagostas, caranguejos, cascudos, coleópteros, baratas, enfim. Este é um trilobita. Os trilobitas habitaram em todos os oceanos da Terra e na grande extinção do Permiano foram varridos da história. Tem registro fóssil abundante deles em todos os oceanos, mostrando que a sua ocorrência a sua distribuição era ampla, mas houve uma super especialização. Então, quando houve uma pequena, aliás, não foi uma pequena alteração, mas quando houve uma radical alteração nas condições ambientais, todos foram extintos. Tal como a maior parte dos seres vivos aquáticos, sobretudo marinhos, no final do Permiano há 200 milhões de anos, quando então ocorre uma alteração considerável do pH do oceano e 95% das espécies são varridas da Terra. Há um gap, há um vácuo, um vazio no registro fóssil entre o Permiano e o Triássico, mostrando que essa extinção praticamente resetou, limpou a vida do planeta e reiniciou todo o processo de evolução. Mas a vida conseguiu não sucumbir. Um dos seres vivos, vou pegar aqui para mostrar para vocês, um dos seres vivos também é um predador de trilobitas, que é o meu mais recente, a mais recente peça da minha coleção didática, que é uma impressão 3D de um Anomalucaris, que era o predador dos trilobitas. Então ele se alimentava de trilobitas e era o grande predador do Cambriano até o final do Permiano. Um ser fantástico, belíssimo, chegava a quase 1 metro. Então essa réplica extremamente fidedigna nos mostra aqui o Anomalucaris, que também foi extinto na grande extinção do Permiano. Este é uma réplica muito fidedigna. A cor é arbitrária, porque nós não sabemos que cores esses bichinhos tinham. Vou deixar ele aqui nos olhando. Então, tem mais exemplos aqui de fósseis, já aqui uma réplica de um crânio de Velociraptor. Porque qual é a importância dos fósseis? Né? Os fósseis são vestígios de seres vivos que já foram extintos, ou não, mas que viveram há mais de 10 mil anos, e que nos permitem saber como eram os seres vivos antes de nós testemunharmos a existência deles. E então nós podemos ver que estes seres vivos sucumbiram, mas deixaram descendentes que então sofreram alterações e evoluíram. Então hoje existem as aves, né? Todas as aves são dinossauros, mas não existem mais dinossauros como estes aqui que a gente vê nos filmes. Mas aqui temos uma réplica também razoavelmente fidedigna de um Velociraptor. Aqui um ictiólito, que é uma concreção areno-calcífera. A espécie é Knittia, do Wyoming, dos Estados Unidos, do período Eoceno, 50 milhões de anos. Este peixinho, este ictiólito,
nos permite ver que todos já possuíam, né, uma coluna vertebral, costelas, as nadadeiras raiadas, são 2 peixinhos. O que aconteceu com esse peixinho? Provavelmente ele estava nadando, muito feliz, vivendo a sua vida, e foi soterrado por alguma rocha, por algum lodo calcário, uma rocha sedimentar, e isso impediu que ocorresse o processo de decomposição natural, uma vez que neste ambiente anóxico não haveria mais condições de bactérias fazerem a decomposição, então ficou preservada essa estrutura. É muito bonita a peça, muito bem preparada, e nos permite ver que tem o opérculo, tem as vértebras, e nós e os peixes temos um ancestral comum. Nós podemos ver aqui a partir do nosso mascote do laboratório, infelizmente ele não sobreviveu aos seus vícios, uma coluna vertebral que muito se assemelha à coluna vertebral, que razoavelmente se assemelha à coluna vertebral deste peixe. Isso significa que nós somos vertebrados, ou seja, temos um ancestral comum. Ao contrário, ao contrário, por exemplo, do fóssil deste outro ser vivo, que é um amonita. Eles chamam invertebrado, tal como o trilobita, que possui um esqueleto. Vertebrado não é quem possui esqueleto, vertebrado é quem tem coluna vertebral. Os vertebrados vêm a surgir no final do Permiano, os primeiros vertebrados. Aliás, os primeiros vertebrados... Não. Os primeiros vertebrados já são do período Cambriano, final do Cambriano, Ordoviciano já tinha os primeiros vertebrados. Os primeiros tetrápodes já são do final do Permiano, que são os primeiros anfíbios e répteis. Este aqui é um amonita, que é um fóssil de um ser vivo que tem ancestral comum com este Nautilus pompilus. O Nautilus pompilus ainda existe, esse aqui é uma concha de um espécime, de uma espécie que ainda existe, que tem ancestral comum com os amonitas que foram extintos no Cretáceo. Então, são invertebrados, são moluscos cefalópodes, que possuem câmaras no seu interior, no qual colocam um gás azotado para flutuar e nadar. Não tem vida bentônica no fundo do mar, tem vida pelágica, nectônica, né? Nadam, flutuam, é uma concha que flutua. E aqui também temos um espécime muito interessante de Madagascar, que é um copal. Eu não posso destruir a exposição enquanto dou a aula, né? Só um instante. Este aqui é muito curioso. Este aqui ele conserva a conquiolina, o nácar, que provavelmente estava presente no animal original. Antes de mostrar o copal, que é uma espécie de âmbar com o mosquitinho lá do Jurassic Park, aqui está o amonita que vivia nos oceanos até o final do período Cretáceo. Então aqui está o fóssil e aqui está a réplica do animal. Então, um animal com olhos, né, com tentáculos, mas que não possui uma coluna vertebral. No invertebrado, no molusco, ainda existem desse grupo de cefalópodes com concha que nada, somente os náuticos. E os argonautas também. Quem quiser pesquisar sobre os argonautas é bem interessante. Agora vamos ver o copal. Aqui está o mosquitinho. Quem sabe se tem DNA de dinossauro dentro desse mosquitinho. Mas enfim. Isso é mais uma provocação do que uma aula, né? Não é uma aula porque nós não estamos interagindo. É uma apresentação de um assunto interessante. Eu digo que o professor é uma pessoa que gosta de contar histórias para quem quiser ouvir. Então, a história é essa, né? A história é de pessoas ousadas, criativas, brilhantes, né? Inteligências naturalísticas extraordinárias, que conseguiram ler na natureza
Olha, 20 minutos já de aula, eu não consigo não ser prolixo. Disseram que vídeo de YouTube precisaria ter no máximo 10 minutos, mas enfim, eu vou me adaptar. São pessoas extraordinárias, né? Pessoas que conseguiram, a partir das espécies que nós temos hoje e do estudo dos fósseis, entender que ocorre um fantástico processo de formação de novas espécies, de desaparecimento de outras espécies e de diversificação da vida a partir da seleção natural, que é essa máquina inexorável que devora aqueles que não se adaptam. Darwin não fez uma prescrição, não deve sobreviver o mais adaptado, muito menos a ideia de que sobrevive o mais forte ou o mais inteligente. Não, ele faz uma descrição de um processo natural. Essa é uma ideia, como disse, altamente perturbadora, que gera uma grande revolução científica, que é a revolução científica do pensamento evolucionista de 1859. O livro causa celeuma até hoje. Vou mostrar para vocês aqui uma boa versão traduzida para quem se interessar. Então, este é o original. Quem quiser exercitar o seu inglês. The origin of species by means of natural selection. Ou seja, a origem das espécies por meio da seleção natural. Então, aqui o original, quem se interessar, e uma tradução da Edipro, sem cortes e sem censura, a tradução da primeiríssima edição, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Tradução de Daniel Miranda e o prefácio, revisão técnica e notas do professor Nélio Bitso, da USP, que é talvez um dos maiores especialistas em ensino de evolução do Brasil e talvez um dos melhores do mundo no assunto. Ele é membro da Royal Society de Biologia de Londres e estudou na sua tese de doutorado os originais de Darwin. Eu encerro esse primeiro exercício com uma frase que eu nem preciso ler porque eu me lembro. Aqui está a capa do livro, para quem se interessar. Existe uma grandeza nisso tudo, de pensar que seres vivos que surgiram há bilhões de anos estavam e estão evoluindo. Então, mas antes de encerrar, evolução não é aumento de complexidade ou progresso. Evolução é modificação por mutações aleatórias, quando ocorre de uma ou outra mutação trazer vantagens e deixar mais descendentes. Seu disco está quase cheio. Enfim, muito obrigado e até a próxima.